Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 24, mais uma semana, e você poderá encontrar o conteúdo de hoje na página do seu livro de número 146, sob o título Roma Antiga. Professor Rubens, o que foi Roma e qual o seu significado para a humanidade? Pessoal, o Império Romano nada mais foi do que o maior império de todo o Ocidente em todos os tempos. No auge, Roma chegou a constituir um império que perfazia cerca de 25% das terras do planeta Terra. Imagine o imperador romano, a força, o poder que esse homem tinha. O poder de delegar sobre a vida de 25% das pessoas do mundo. O Império Romano que localizava-se na Península Itálica e que surgiu por volta de 1000 anos antes de Cristo. Não surgiu como império, surgiu como uma monarquia. Roma surgiu na Península Itálica, no sul da Europa, às margens do rio Tibre. E sobre a origem de Roma existem duas correntes. A corrente histórica, logicamente, a corrente histórica diz que Roma surgiu como centro de proteção dos povos latinos ou italiotas, daí o termo Península Itálica, né? A região onde Roma surgiu, e que os povos latinos ou italiotas vieram para a Península Itálica, ou no sul da Europa, e habitaram a região por volta de 1000 a.C. Vieram fugidos dos povos etruscos, era um povo que disputava com os latinos ou italiotas no centro da Europa, e por conta dessa fuga dos povos etruscos, os latinos ou italiotas vieram ocupar a Península Itálica. Já a origem lendária é a que remete aos irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, né? Vocês vão entender agora. A lenda sobre a origem de Roma diz que havia um grande reino na Europa chamado Reino de Alba Longa, governado por Numitor. Numitor e sua filha Rea Silvia. Rea Silvia teve gêmeos, Rômulo e Remo. Só que os povos etruscos invadiram o reino de Alba Longa, prenderam Numitor e Rea Silvia, pegaram os gêmeos herdeiros do trono, Rômulo e Remo, colocaram no cesto e atiraram sobre o rio Tibre. Esse cesto terminou encostando no rio, e uma loba que veio beber água no rio terminou resgatando os irmãos gêmeos e amamentando-os. Em seguida, esses irmãos foram resgatados por um casal de camponeses, criados, e ao crescerem, descobriram sua origem, que eram os verdadeiros herdeiros do reino de Alba Longa. Fizeram uma revolução, expulsaram os povos invasores, os etruscos, devolveram o poder ao seu avô, Numitor, que em sinal de gratidão deu uma parte do reino para os netos, Rômulo e Remo. Rômulo teria matado Remo e assumido como o primeiro rei de Roma. Se você for a Roma hoje, a capital da Itália, onde tudo começou, você virá em vários pontos da cidade imagens, estátuas da loba e os meninos, as crianças gêmeas mamando na loba, porque dá-se a origem lendária de Roma, né? Esses irmãos Rômulo e Remo teriam sido salvos e amamentados por uma loba e isso teria salvado as suas vidas. Roma começou, como eu havia dito agora, numa monarquia. Roma começou, portanto, com reis importantes como o próprio Rômulo, o primeiro, Anco Márcio, Marco Túlio, Tito Lívio. E esses reis de Roma, eles não governavam sozinhos, eles eram assessorados pelo Senado. O termo Senado surgiu em Roma. E o que significava o termo Senado? Conselho de anciãos. Geralmente eram pessoas mais de idade, pessoas experientes, que eram conselheiros do rei. Por isso o termo Conselho de Anciãos. Geralmente, quando o rei tinha alguma decisão importante a ser tomada, reunia o Senado e pedia a opinião daqueles mais experientes na política, o Conselho de Anciãos, e a partir desses conselhos o rei tomava a decisão final. Obviamente, nem sempre a decisão que o rei tomava era aquela que o conselho o aconselhava. Conselho não é uma obrigação, conselho é apenas uma ideia. O rei acatava se quisesse, mas ele poderia ter a prerrogativa de pedir conselho ao Senado. O Senado estava ali para aquilo. E é bom que vocês saibam que foi nesse período da monarquia que houve uma modernização urbanística em Roma, já no início, na cidade de Roma, com a construção de várias obras. E na construção dessas obras, os romanos terminaram sofrendo influência dos povos etruscos, que são historicamente tidos como inimigos dos romanos, mas que viveram em Roma. Dos etruscos, os romanos herdaram vários conhecimentos de engenharia, inclusive as construções com arcos. Quando você vir por aí, construções com arcos são curvados, né? São colunas curvadas, a gente vê muito em pontes, por exemplo, igrejas. Essa herança de construções com arcos curvados é a origem da engenharia etrusca. E foi também na monarquia que surgiu a organização social de Roma.
Roma foi por todo o tempo dividido em 4 classes sociais. E essa divisão da sociedade começou já no início de Roma. Lembrando que Roma teve 3 períodos históricos, viu pessoal? Monarquia, república e império. Hoje nós veremos a monarquia, estamos vendo. Próxima aula nós veremos, obviamente, a república e o império. Então vamos voltar para a sociedade romana, que é importantíssimo para as próximas aulas. Roma era dividida em 4 classes sociais. Os patrícios eram a elite de Roma. Geralmente os patrícios eram grandes fazendeiros, generais do exército e grandes comerciantes. Os patrícios geralmente eram os únicos que detinham direitos políticos, ou seja, reis e senadores tinham que ser necessariamente patrícios. Abaixo dos patrícios haviam os plebeus. Os plebeus eram o povão, a massa pobre, a massa humilde de Roma. Camponeses, soldados, artesãos, pequenos comerciantes, ou seja, eram a maior parte de Roma, era a massa de Roma, era a plebe. Abaixo dos plebeus tinham os clientes, que eram estrangeiros que vinham viver em Roma e geralmente trabalhavam para as famílias patrícias, para a elite. E finalmente os escravos. Em Roma, assim como na Grécia, haviam 2 tipos de escravos. Escravos por guerras, que eram as áreas que Roma conquistava e escravizava os seus povos, e escravos por dívidas. Geralmente eram plebeus pobres que deviam aos patrícios e não conseguiam saldar sua dívida. Então eles geralmente eram escravizados pelos patrícios e pagavam com trabalho escravo pelo débito que ele não conseguia pagar financeiramente. Aqui nós encerramos a nossa aula. Não perca, na próxima semana nós daremos continuidade a esse que foi o maior império do Ocidente de todos os tempos, o Império Romano. Forte abraço e até lá!